E aí, pessoal, que é Gaga, e vamos falar de mutantes malfeitores simplificado. Eu já venho falando aqui no meu canal que eu ia desenvolver uma versão simplificada de mutantes malfeitores e finalmente está em desenvolvimento e você pode participar do playtest. Neste vídeo aqui eu quero apresentar o sistema para vocês, dizer onde vocês podem baixar, onde vocês podem jogar e convidá-los para participarem. Então, vamos começar. Aqui está o livro. Vocês podem baixá-lo pelo meu Linktree. Agora, aqui no meu YouTube, eu mudei o banner, então vocês já podem ver o meu Linktree. Nele tem vários links que você pode ir, tem o meu Discord. No meu Discord vocês podem ir para o meu itch.io. Aqui, só para vocês terem noção, aqui está o meu canal. Tem aqui o meu Linktree, que é linktree.com/gaigaia. Tem aqui o meu Discord também direto, se você quiser clicar logo aqui. Você clica no Discord, você vai lá para o meu servidor. Ou você pode ir também no meu Linktree mesmo, que tem aqui servidor, que é o meu Discord, tem também meus outros links. Aqui no Linktree você pode clicar direto no itch.io. Aqui no itch.io você tem o Mutantes Malfeitores Simplificado. É só clicar e aí você pode botar aqui Download Now. Se você quiser, você pode doar o valor, ou pode simplesmente botar aqui No thanks, just take me to the download, e aí você vai poder fazer o download direto. E basicamente está aqui, você pode fazer o download. Agora vamos falar sobre Mutantes Malfeitores simplificado. Como é que ele funciona, qual é o objetivo. Essa é a versão 1.0 da beta. Então agora é a versão beta que todos podem participar, podem jogar, é bem legal. Eu inclusive estou disposto a ajudar, estou disposto a mestrar. Quem tiver interesse em saber mais, no meu servidor do Discord tem todo um pessoal que gosta muito de Mutantes Malfeitores e pode auxiliar. E a gente está tentando montar mesas para jogar o MMS. Bom, como vocês sabem, o Mutantes Malfeitores é um sistema que eu já abordo aqui no canal faz algum tempo, e ele é muito versátil, ele é muito interessante, mas ele é muito complicado. Eu considero um dos sistemas mais difíceis, dos sistemas mais conhecidos, para a criação de personagem, porque ele é um sistema muito complicado na forma como a criação de personagem é feita. Tem muitos pontos, tem muita graduação, as pessoas ficam confusas entre a questão de como definir efeito e como definir o que você está querendo fazer com determinado poder. E o objetivo do MMS é que a criação de personagens seja muito mais simples, muito mais rápida, e que ele possa ser utilizado por jogadores novatos, etc. Além disso, um dos objetivos é que o MMS ele permita compreender as bases do Mutantes Malfeitores completo e, com isso, que a pessoa possa depois jogar também a versão completa ou continuar com a versão simples sem problema, porque ele usa os mesmos termos, as mesmas bases do Mutantes Malfeitores principal. Então, aqui tem as partes básicas, que é o RPG, não sei o que é personagem, mestre, personagem do jogador, e aí nós chegamos no fundamento do sistema. Qual é o fundamento do MMS? O fundamento do MMS é você rola um D20 mais NP. Caso você lembre como é que funciona o Mutantes Malfeitores, você tem lá o nível de poder que determina a graduação máxima que você pode ter nos poderes, etc. O MMS, eu tive a ideia lendo o Cosmic Handbook, que eu até falei no meu vídeo explicando sobre Mutantes Malfeitores simplificado, não sei o que. Então, eu expliquei lá quais eram as ideias, porque no Cosmic Handbook existe uma regra para simplificar o uso de criaturas divinas. Você apenas usa o NP deles como base para os testes. Eu falei, olha, isso pode ser utilizado para jogar o RPG como um todo, o sistema como um todo. Então todo o sistema, ele nasce dessa ideia. O teste ele é feito rolando um D20 mais NP e aplicando modificadores. Tem aqui os NPs comuns, NP4 mano treinado, 6 heróis pulp, 8 heróis menores, 10 super-heróis, 12 heróis nacionais, 16 planetários e 20 cósmicos. Nós temos aqui os históricos, como eu falei, esse é um sistema para ser completo, então tem aqui as bases todas do sistema normal. Vamos ver agora as diferenças. Há duas principais diferenças aqui no sistema. Uma delas é na simplificação das condições e combate, que eu vou falar mais à frente, e a outra é a criação de personagens. O principal é que eu tirei toda a questão por níveis de graduação. Então, uma das coisas mais complicadas de Mutantes Malfeitores é a compreensão da escala por graduações, custos, custo por nível, e as pessoas ficam muito confusas nessa situação. Então eu tirei isso e coloquei que todos os personagens têm 10 pontos de personagem, 10 PP. 10 PP para fazer a ficha. E aí você usa esses PPs para conseguir comprar as características. Quando você só tem a característica ou não tem nível de característica. Então vamos supor que as características são os atributos ou habilidades, a parte de combate, que estão ligados a ataques e defesas,
os efeitos dos poderes e as perícias. As habilidades, que são os atributos, custam 2 PPs cada. Ataques, defesas, salvamentos, que é a parte de combate, custa 1 PP. Efeitos e poderes custam 1 PP cada. E as perícias custam meio PP cada. Então, você tem aqui as habilidades clássicas: força, vigor, agilidade, destreza, luta, intelecto, prontidão e presença de mutantes malfeitores. Se você quer ter força, você paga 2 PP, marca na ficha e pronto, você tem força. Não tem níveis de força. Ou você tem ou você não tem. Aí nós vamos para combate, que é ataques e defesas. Eu simplifiquei também toda essa questão. Você tem os ataques, que é ataque próximo e ataque distante, que eu tirei das vantagens, que lá em MM, o terceira edição completa. Aí você tem as defesas ativas, que é a parar e esquiva. E você tem as defesas passivas, fortitude, vontade e resistência. Cada uma delas custa 1 ponto. Aí você tem as perícias, lista normal de perícia, acrobacia, atletismo, enganação, especialidade, etc. Cada uma custa meio ponto. Você gasta 1 ponto e ganha 2. E aí você tem os poderes. Como em MM principal, os poderes eles são feitos da mesma forma. Você tem um efeito e uma descrição. É assim que funciona a criação de poder. Você tem que escolher os efeitos, adicionar uma descrição, e aí você cria então o poder. Cada efeito custa 1 PP. Cada efeito custa 1 PP e modificadores positivos, que são extras e limites. Modificadores, os positivos, extras e os limites, que são negativos, custam 1 PP. No caso você coloque um limite, você ganha mais 1 ponto de extra para colocar no poder. Então, aqui é a lista padrão de mutantes malfeitores, mas eu troquei algumas coisas. Eu botei um melhorar, para simplificar a questão de melhoria de atributos e tal, e eu tirei alguns que não fazem muito sentido para esse sistema mais simplificado. Então, no geral, é assim que funciona. Você quer criar, por exemplo, botei um exemplo, você quer criar um raio de fogo, você bota dano mais alcance, que você dá alcance pro dano, e você dá o descritor de raio de fogo. Se quiser criar um raio ácido, cuspe ácido, raio de gelo, não sei o que, só está mudando a descrição. Mas as bases mecânicas, os efeitos são o mesmo, dano mais alcance. Aqui tem alguma lista. Nessa versão simplificada, eu não coloquei ainda os limites, as falhas, a lista de falhas dos limites. Eu não coloquei também muitos extras. O foco é mais testar com o que tem e ver para onde vai. Aí vamos agora para o como jogar. Como no sistema padrão, quando há uma situação de incerteza e tal, você faz um teste. Só que ao invés de você rolar um D20 mais graduações, você rola um D20 mais NP. O seu NP é o seu nível de teste. Você rola um D20 mais NP para tudo. Só que aí você aplica modificadores. Como eles são? Caso você possua pelo menos uma característica, você rola um D20 mais NP. Caso você possua múltiplas características relevantes, você rola com mais 2 na rolagem por característica, além da primeira, com máximo de mais 5. Então vamos supor que você quer dar um tiro em alguém. Tiro é destreza, que é o atributo, ataque distante, e você pode colocar talvez um poder melhoria de destreza. Aí você vai ter 3 coisas que impactam na rolagem. Então você vai rolar com a primeira mais 0, as outras 2 dão mais 4. Então você vai rolar com mais 4 no teste. Caso um personagem esteja utilizando um efeito variável, que é o efeito de poder, quando indica poderes de múltiplos tipos, efeito variável é o poder de magia, de transformação, são os poderes que na verdade são omnipoderes. Você tem esse conjunto de pontos para poder utilizar da maneira que você quiser. Nessa versão simplificada, porque na versão oficial, o variável nada mais é do que um efeito de custo alto que permite que você possa utilizar qualquer graduação de qualquer coisa que você queira fazer. Como o simplificado não tem isso, o variável ele permite que você possa utilizar meio que qualquer outro efeito, mas você tem menos 3 no teste. Então, voltando aqui, caso você use um efeito variável, você recebe menos 3 na rolagem, e caso você não tenha nenhuma característica relevante, você rola com menos 5 na rolagem. Ou o mestre diz que é impossível. Então vamos supor que você quer dar um tiro em alguém, mas você não tem nem destreza, nem ataque distante, nem nenhum efeito de poder que melhore sua destreza ou seu ataque. Então você vai rolar com menos 5. Caso você queira hackear um computador e você não tenha tecnologia, o mestre pode dizer que você não possa fazer essa ação, ou se ele disser que é algo que é possível de fazer mesmo sem treinamento, você rola com menos 5. Então, bem simples, um D20 mais NP,
Caso você não tenha nenhuma característica relevante, você rola com menos 5. Caso você esteja utilizando um efeito variável, você rola com menos 3. Isso é cumulativo. Não, isso não é cumulativo porque não tem como você ter um efeito variável e não ter uma característica relevante. Porque o efeito variável meio que permite você fazer as coisas, a menos que seja uma perícia, mas aí vai depender do mestre. Então, um D20 mais NP, menos 5 caso não tenha nenhuma característica relevante, menos 3 caso esteja utilizando de um efeito variável, mais 2 na rolagem para cada característica acima da primeira que você esteja utilizando, certo? Obviamente, se você utilizar vários efeitos variáveis juntos, vai ser cumulativa a penalidade, então não vale a pena você usar o efeito variável como característica múltipla. Não funciona. Tem que ser, por exemplo, você pode usar um efeito variável. Vamos supor que eu tenho um efeito variável de transformação. Eu posso me transformar em animais e tal. Eu crio asas para criar voo. Eu vou rolar com D20 menos 3. Aí, só que vamos dizer que eu tenha o poder voo. Não, isso nem faz sentido. Vamos pensar de alguma outra forma. Vamos supor que eu quero fazer acrobacias com o voo. E eu tenho a perícia acrobacia. E logo, você vai rolar com mais 2 desse menos 3. Então você vai rolar com menos 1. Pois, menos 3 pelo variável, mais 1 pela acrobacia. Certo? É assim que funciona. Vamos supor que você esteja voando e vai fazer um ataque distante. Como você está voando, você está usando um poder variável, para estar voando, vai ser menos 3. E aí você tem o efeito de ataque distante. Então você vai ter o voo mais o ataque distante. Então vai ser menos 1. E então você vai rolar. E vamos supor que você tenha destreza, que é dar mais 2 ainda. Você vai rolar com mais 1. Mesmo com o efeito variável te fazendo voar, que dando menos 3 na rolagem, você vai ganhar mais 1 por ter outras duas características positivas aplicáveis à ação. Aí você tem as regras de disputa, que é normal, você rola um D20 mais NP, aplica os modificadores, quem rolar mais alto ganha. Você tem os graus de resultado, que nem no Mutantes Malfeitores, cada 5 graus acima do objetivo é um grau de sucesso, mais um grau de sucesso, sendo que o primeiro grau é de 0 a mais 4, e cada 5 abaixo é um grau de falha. Então isso é normal. Vamos agora para as condições. As condições, elas representam aspectos temporários que os personagens recebem. Então, eu simplifiquei todo o sistema de dano e condições do Mutantes Malfeitores para simplesmente indicar. Quando você falha um teste que ele tem condições negativas, afeta negativamente o personagem, ele ganha uma condição representando essa situação. Cansaço, atordoado, machucado, não sei o que. E para cada condição que aplicar, cada condição de um mesmo tipo, e que aplicar numa situação, por exemplo, machucado. Cada nível de machucado pode reduzir a sua resistência. Cada nível de tonto pode interferir nos seus ataques. Para cada condição igual, você recebe menos 1 no teste. Aqui nós temos vários tipos de ações que eu simplifiquei, tipo força com atletismo, vigor, não possui perícias, destreza, prestidigitação e veículos. Tem as ações de poder, ações de combate. Aqui tem as ações de combate, então ataque próximo é luta mais ataque próximo, ataque distante destreza mais ataque distante, defesa próxima é luta mais aparada, defesa distante agilidade mais esquiva. Efeitos, você tem dano físico, dano distante e aflição, que é só o efeito de aflição. E aí você tem os salvamentos, efeitos biológicos, veneno, transformação é vigor mais fortitude, efeitos mentais é prontidão mais vontade, efeitos de dano e ferimentos é vigor mais resistência mais efeito proteção. Bem simples, bem direto, é assim que funciona. Combate funciona que nem no principal, você rola um D20, você determina a iniciativa com D20 mais NP e a característica central é agilidade. Segue da maior iniciativa para a menor, em seu turno você faz um ataque, ou você escolhe a ação que você vai fazer, tem direito ao movimento. Você rola o teste de ataque, se tiver sucesso você rola o teste de dano contra o salvamento do cara. Você pode simplificar com disputas passivas, então ao invés do cara que está recebendo o ataque rolar, considera 10 mais NP mais modificadores relevantes. E aí aquela questão das condições. Cada 1 grau de falha, você recebe um nível de uma condição. Uma condição. Então vamos supor que você tenha 2 graus de falha num teste de salvamento contra dano. Aí você vai receber 2 condições de machucado. As condições têm nível. O nível da condição é igual ao NP da pessoa que causou essa condição. Uma pessoa pode tentar resistir com um teste de cura ou regeneração, como sempre, ou outros testes que façam sentido. Sempre que ele for fazer uma ação em que as condições sejam aplicadas, escolhe o número de condições mais altas de um tipo. Vamos supor que um cara tem 2 de atordoado e 2 de machucado, e 3 de machucado. O que vai contar mais é o de machucado. Ele vai ter menos 3 nos testes. Quando machucado for aplicável. E
Caso um personagem acumule 4 condições do mesmo tipo, ele está derrotado. Um cara que acumule 4 machucados, 4 atordoados, 4 cegos. Obviamente, o mestre ele deve determinar se é relevante ou não que uma condição nocauteie o personagem. Uma regra final que foi alterada é o ponto heróico, que ele foi simplificado no sistema. Você gasta um ponto heróico para fazer uma rerolagem, ou gasta um ponto heróico para se recuperar de uma condição automaticamente. E a forma de receber ponto heróico é que nem no sistema principal. Caso você faça alguma ação de forma altruísta, o mestre pode conferir um PH, um ponto heróico, por aí vai. Equipamentos eu não coloquei ainda a lista nessa versão de playtest, até porque não é necessário, mas equipamentos funcionam iguais no livro principal, eles têm o seu próprio NP que você rola caso esteja utilizando o equipamento. Você não rola o seu NP, você rola o NP do equipamento. Então vamos supor, isso não é muito útil para super-heróis, mas uma pessoa comum que tem NP 4, se ela utilizar uma pistola com NP 6, ela vai causar mais dano com a pistola do que com o seu próprio punho. Então tem essas considerações. Aqui, nas partes finais, eu botei umas considerações explicando o porquê que eu fiz essas coisas. Por exemplo, os talentos, que são as vantagens, eu retirei, porque deixa o jogo muito complicado, e essa é uma versão mais simples. Algumas perícias foram retiradas, que são as de combate. O objetivo é conferir bases para aprendizado, por isso foram mantidos alguns efeitos de poderes. Condições foram simplificadas para ser algo mais generalista. E por aí vai. Botei umas considerações para playtests, caso você queira jogar. Veja a facilidade e rapidez de criação de personagem, anote quais dúvidas são levantadas. Veja como estão as questões do uso de condições de combate. Eu gostaria muito, vocês, como falei, eu tenho Discord, vocês podem vir participar, vocês podem vir para o meu Discord, conversar com outras pessoas, vamos montar jogos, vamos montar equipes, vamos montar grupos. Baixem o livro, compartilhem, eu peço muito que compartilhem esse vídeo, compartilhem o jogo, compartilhem com as pessoas, caso você queira fazer mesa, etc. Nós temos, e aqui para as próximas versões, o que eu pretendo fazer. Tem as inspirações, que são muito importantes. A inspiração básica é o Cosmic Handbook, que eu falei que foi de onde surgiu toda a ideia de fazer o MMS. Tem outros RPGs que me auxiliaram muito, que é o Fu, o Mirko e o Bulletproof terceira edição. Todos eles tratam a ideia de você poder considerar vários poderes de um mesmo personagem, de vários poderes de uma forma muito mais semelhante num único modificador, que é o NP. Então eles são todos RPGs que utilizam uma ideia semelhante. Eu botei aqui uma lista de arquétipos prontos, que são os mesmos do livro, para vocês utilizarem nas suas mesas. Mímico, místico, original, psiônico, titânico. E tem aqui a ficha de personagem. Eu vi que eu esqueci de botar melhorar na ficha de personagem. Eu vou botar aqui, já vou dar o upload na LM. Vou botar aqui, melhorar. Já vou botar o upload para as pessoas poderem já ter a versão uploadada e atualizada. Então tá aqui, é uma ficha bem simples. A ideia é que você, eu estou fazendo minha ficha, tenho 10 pontos, eu quero vigor. Eu vou lá e boto em negrito. Ou melhor ainda, eu boto sublinhado. Então eu posso botar sublinhado, negrito e assim. Pronto, marquei aqui. Aí você está fazendo a ficha assim. É uma forma bem simples de fazer a ficha. Outra forma é você pintar também. Você pode marcar na ficha. Eventualmente, eu quero ter uma ficha editável, simples, que você tem umas bolinhas. Então tá tipo assim, você tem força, vigor, não sei o que, você tem uma bolinha para indicar se você marcou ou não o atributo habilidade. Então, este é o sistema. Eu pretendo estar fazendo material para ele, para mostrar como ele funciona, fazer algumas fichas no sistema para mostrar como ele funciona. E eu espero que essa versão ela seja uma boa ponte para novos jogadores. Tem ainda outras possibilidades. Até mesmo dá para tirar os efeitos. Isso é uma coisa ainda mais simples, mais rápida, mas eu acho que os efeitos funcionam, eles são aplicáveis, eles são interessantes. De qualquer forma, esse é o sistema. Eu gostaria muito de ouvir as suas opiniões, suas colocações. Entre no meu Discord, entre no meu servidor, baixem o jogo e me contem o que vocês acharam e vamos desenvolver. Quando ele estiver pronto, eu já tenho contato com o Steve Kenson, eu vou dar uma conversada, mostrar para ele que ele gostou também. Steve Kenson é o autor do Mutantes Malfeitores. Então, é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu. Se puder compartilhar e participar, tô aqui para ajudar. Aqui foi Gagai, até a próxima. Falou!